Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou a 12ª rodada da Série A2, o meu campeonato favorito, e não temos mais nenhum invicto. O Capivariano venceu o Primavera por 1-0, quebrou a invencibilidade do líder Primavera, que segue na liderança, e assumiu a vice-liderança, mostrando que está muito próximo da classificação. E olha, o Primavera, se tivesse empatado, já estava classificado para a próxima fase. Terminou a 12ª rodada, são 15, faltam 9 pontos, o Primavera tem 25, e olha, Santo André 7º, São José 8º, Juventus 9º, Ferroviária 10º, Votuporanguense 11º, Ituano 12º, todos com 16, ou seja, todos ainda podem chegar aos 25 pontos, por isso o Primavera não está classificado ainda. Se tivesse empatado com 26, claro, vai estar rapidinho, né? Muito provavelmente, talvez até na próxima rodada, mas enfim, não temos mais invicto, o Primavera segue líder e o Capivariano assumiu a vice-liderança. Detalhe também, temos novidades no G8, o Oeste venceu, entrou novamente no G8, o Juventus empatou, saiu. O Juventus saiu, mas aquela turma, 16 pontos. Rapaz, como tá disputado esse campeonato aí. Eu cometi um erro no vídeo passado, e torcedores do Taubaté, alguns amigos até me escreveram, né? E eu peço muito obrigado. Ademar, você falou que o Taubaté tem 18 pontos. Não, ele tem 16. Ele tinha 16, né? Na verdade, ele tinha 16. Agora venceu, foi a 19. Então, belezinha. Mas eu acerto agora aí e peço muito obrigado. Na zona do rebaixamento, a Portuguesa Santista conseguiu um empate significativo com a Ferroviária em Araraquara. A Ferroviária que continua fora do G8. Mas mesmo assim ela continua na zona do rebaixamento, porque o São Bento também conseguiu um empate precioso em São José dos Campos nos últimos minutos. Empatou 1-1 com o São José. O São José ainda segue no G8, mas o São Bento também no mesmo número de pontos que a Portuguesa Santista, mas nos critérios de saldo de gols ele está ali fora e a Portuguesa Santista está dentro. Ou seja, essa briga também contra o rebaixamento vai esquentar a cada rodada, hein? Faltam 3 rodadas, o Rio Claro com 8, tá mais difícil, Portuguesa Santista 10, São Bento 10 e Linense 11. Desses 4, 2 vão cair. 2 vão cair, para mim é certeza. Na briga pela artilharia, o Henry fez um golaço na vitória do Oeste e agora igualou Neto Berola, Anderson Magrão com 6 gols e o Vinícius Popó, o autor do gol da vitória do Capivariano, também tem 6. Essa briga também promete, hein? O Quirino da Ferroviária não marcou, tem 5 gols. Então a gente tem essa disputa aí pela artilharia. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Porque a cada vídeo você vai sendo avisado. Ontem mesmo eu gravei a Série A4 e Série A3. Hoje eu estou gravando o Série A2, vou esperar a reunião à tarde do Conselho Arbitral para já definir todos os jogos, os horários, tudo direitinho, e aí eu faço do Paulistão, certo? Dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, corrija aqui o Luiz Ademar, por favor, né? Porque vocês me ajudam bastante, tá bom? Então vamos começar com esse jogo legal do Capivariano, que a gente já sabia que ia ser um grande jogo, né? Pena que só 957 pagantes em Capivari, mas olha, o Capivariano tá jogando bola, gente. O Hélio Cizenan tá fazendo esse time jogar bola contra os times fortes. O Primavera estava invicto. O Primavera é o líder. O Primavera é difícil tomar gols. O Fernando Marchiori armou esse time muito bem. Mas olha, o jogo tava 0-0 ainda. Você teve bola na trave do Carlos Eduardo, que joga muito, hein? Bola no travessão do Carlos Eduardo. Pressão no primeiro tempo. E no segundo tempo, numa falta cobrada pelo Carlos Eduardo, o Vinícius Popó foi lá, desviou de cabeça, fez 1-0. O Luan Martins, do Primavera, na reta final, aos 39, foi expulso e caiu o último invicto da competição. Caiu a invencibilidade, mas não caiu a liderança, né? O Primavera segue com 25 pontos, bem tranquilo. Ouso dizer até que dificilmente perde essa liderança nas 3 últimas rodadas pelo nível do time, e o Capivariano subiu uma posição de terceiro para segundo, os mesmos 21 do 15, mas nos critérios do Capivariano é o segundo colocado. Que campanha do Capivariano, do Hélio Cizenando, parabéns, hein? O terceiro é o 15, o 15 já foi líder, caiu para segundo e nessa rodada caiu para terceiro.
jogando um jogo com o Ituano que foi bom, foi 0-0. Você fala 0-0, jogo ruim, não. Foram criadas boas oportunidades. Eu não entendo, aí é uma opção do Toninho, e o Chico Elias é muito competente na sub-20 do Ituano, mas até agora o Ituano tem uma Série C pela frente. Ou efetivo o Chico Elias e fala, vamos continuar com ele, acabou e tal, mas enfim, o jogo foi bom, o Ituano teve uma boa oportunidade numa bola que foi cruzada na área, quase o 15 fez contra no primeiro tempo. No segundo tempo, o 15 mandou uma bola na trave, Neto Berola teve chance. Enfim, as duas equipes criaram boas oportunidades. 2.434 pessoas estavam lá em Piracicaba, mas o 15, mais uma vez, ficou no 0-0, ficou no empate dentro de casa. Caiu uma posição, com 21 é o terceiro colocado, está na zona de classificação, para mim vai se classificar, e esse empate, apesar de você empatar com o 15 Piracicaba, bom resultado fora de casa, o Ituano continua fora do G8. É verdade que ele tem os 16, que tem Santo André e São José, que estão dentro, mas continua fora, o que significa que vai ter que jogar bola nessas 3 últimas rodadas para não perder a classificação, hein? Quarto colocado é o Taubaté. Eu tinha errado no vídeo passado, falei que tinha 18 pontos, estava ali na colocação dele, estava com 16, mas agora ele não tem nem 16 nem 18. Ele tem 19, porque ele tinha 16, pulou para 19 com uma boa vitória, mais uma boa vitória, hein? Vem crescendo no momento certo. Taubaté lá em Presidente Prudente e de virada diante do forte Grêmio Prudente que está no G8. Olha que vitória importante, hein? Olha que vitória importante. 1.703 pagantes, sempre tem bom público lá em Presidente Prudente. O Wallace de cabeça faz 1-0 logo com 14 minutos, numa bela jogada do ótimo lateral esquerdo Caio Christian, né? E aí ele foi lá e mandou para o fundo da rede. Teve uma bola no travessão, teve domínio do Grêmio Prudente, foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, veio pro tudo ou nada o Taubaté, e aí o Gleicinho foi derrubado pelo Júnior Sergipano, que reclamou e tal, o juiz deu pênalti, o Alisson cobrou, empatou 17 minutos, 1-1. Aí, batalhando os dois times, criando jogo muito bom, dois times que tendem a disputar a próxima fase, né? E até que o escanteio cobrado pelo Gutierrez, o Matheus Santana se atrapalhou e acabou marcando contra aos 34, e o Taubaté conseguiu uma vitória preciosa. Preciosa porque inclusive ultrapassa o Grêmio Prudente. O Taubaté subiu uma posição de quarto, ou de quinto, agora ele é o quarto com 19 pontos. O Grêmio Prudente, que era o quarto, agora é o quinto com 18 pontos. Mas dois times bem treinados e dois times que parecem que vão sim se classificar. Alberto Félix, grande trabalho no Taubaté. Grêmio Prudente com Sérgio Guedes, um grande trabalho também. Quem voltou ao G8, sexta colocação, subiu 4 posições, hein, foi o Oeste. O Oeste finalmente fez assim dentro de casa para sua torcida. Foi um jogo difícil contra o Linense trocou o treinador, foi a estreia do Gerson Guzmão, mas o Linense não se acerta, rapaz. O elenco não se acerta, ouso dizer que a matemática me desmente. O Linense perdeu 1-0, ele tem 11 pontos, ele pode chegar a 20 ainda. Mas ouso dizer que ele tem que lutar para não cair, porque classificar não dá não. Não tem regularidade, não tem bola, não tem nada. O Elefante da Noroeste degringolou nesse campeonato. E o Oeste, entre seus altos e baixos, estava 6 jogos sem vencer, tanto que foi até que caiu na rodada passada do G8, né? Mas nessa rodada, para 184 pessoas só em Barueri, com um gol do Henry, hein? E foi um golaço de fora da área aos 28 do segundo tempo. O Henry tirou o sufoco do Oeste, fez o Oeste voltar a vencer, deixou o Linense numa situação perigosa, né? E o Henry chegou a 6 gols e é um dos artilheiros do campeonato, né? O Oeste subiu barbaramente, 4 posições, agora é o sexto colocado com 18 pontos, e o Linense continua na 13ª colocação, com 1 ponto só à frente da Portuguesa Santista, que está na zona do rebaixamento, hein? Preocupante. Sétimo colocado é o Santo André, continua ali dentro da zona de classificação, empatando com o Juventus, que na teoria fez um bom resultado empatando fora de casa, mas o Juventus sai do G8 e o Santo André permanece. Jogo muito equilibrado no primeiro tempo, sabe como que é? Piso sintético, eu não gosto. 1.196 pessoas
no estádio, você vê que tem um bom público, o Kleina está fazendo um grande trabalho, o Sérgio Soares fazendo um grande trabalho, até que no segundo tempo, no comecinho, Juninho, hein? Esse moleque é bom de bola, hein? Faz gols, dá passe e tal, fez uma bela jogada e fez 1-0 para o Santo André aos 3 do segundo tempo. Aí, apesar de lá e cá, tudo caminhava para o Santo André conseguir uma vitória e deixar o Juventus numa situação mais complicada. Mas o Juventus martelou, até que o Felipe, cobrando falta, bela falta, aos 42 faz 1-1, deixa tudo igual. Santo André com 16 pontos nos critérios de desempate é o 7º dentro do G8, certo? O Juventus com 16 pontos caiu uma posição, é o 9º e agora está fora do G8. Olha que coisa. O Santo André com 16 está dentro, o Juventus com 16 está fora. Quem está dentro na 8ª colocação com 16 é o São José. Jogou ontem, domingo, né, pela manhã, com o São Bento, né, um jogo também que teve de tudo um pouco, né, até chuva, que nesse calorzão, até chuva teve em São José dos Campos, teve expulsão, teve o São Bento perdendo pênalti, mas teve um empate 1-1 com o São Bento se livrando depois de perder pênalti no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo. Depois, no primeiro tempo, que o São José procurou mais, tentou mais, o São Bento marcou mais, né? O São Bento que não tem treinador, né? Vamos lembrar que ele está com um interino, porque o Fabiano Carneiro, que assumiu lá, depois que o Luiz Carlos Martins também pediu demissão e foi embora. O Thiago Rubim, no final do primeiro tempo, aos 40, numa bela jogada individual, veio pelo lado, fez 1-0 para o São José. Para 2.668 pessoas lá em São José dos Campos, a torcida do Águia sempre comparece, né? Pois bem, no segundo tempo, choveu e tal, pênalti. O Anderson Cuso, o cobrador, fez vários gols de pênalti nesse campeonato e tal, foi para a cobrança aos 32 e o Ariel foi lá e fez a defesa. Festa na torcida da Águia, São José e tal, tudo conspirava a favor de uma vitória que tranquilizava ainda mais o São José, até que o Ezequiel é expulso aos 44, deixa o São José com um a menos, o São Bento, que já tinha partido por tudo ou nada, vai com uma bola jogada com o Marcos Nunes, ele cruzou na área e o Brunão, que é sempre criticado pela torcida, empatou aos 46. Ponto precioso para o São Bento, porque ele com 10, e a Portuguesa Santista com 10, ele continua fora da zona do rebaixamento, dependendo só de si, né? E o São José, apesar do tropeço, também tem 16, mas a 8º colocado está dentro do G8. Então, Santo André com 16 dentro do G8, São José com 16 dentro do G8, Juventus fora do G8 com 16. E a Ferroviária também fora do G8 com 16, depois de um tropeço diante da Portuguesa Santista por 0-0. Maurício Ramos armou uma marcação forte da Portuguesa Santista em cima da Ferroviária. Ferroviária bateu, mas também não teve contundência. O Ronaldo meteu uma bola na trave no primeiro tempo. O time do Vinícius Bragantino até que criou mais, mas para 1.031 pessoas lá em Araraquara, a Ferroviária tropeça, segue fora do G8 e a Portuguesa Santista segue na zona do rebaixamento. Situação complicada, hein? Você vê que Juventus, Ferroviária e o Votuporanguense, que eu vou falar agora, tudo com 16 e fora. E por que o Votuporanguense está fora? Assim como a Ferroviária pegou um time de zona de rebaixamento, o Rio Claro, que não venceu nenhuma na competição, jogo truncado, jogo ruim, e apesar de tentar um pouco mais, o Votuporanguense não conseguiu sair do 0-0 com 883 pessoas em Votuporanga. E não conseguiu, continua fora do G8. Rio Claro não conseguiu vencer ainda, continua na lanterna e na zona do rebaixamento. Que complicado, hein? Então veja, Santo André e São José no G8 com 16, Juventus, Ferroviária, Ituano e Votuporanguense com 16 fora. Que campeonato sensacional, hein? Linense, que perdeu do Oeste, 13º com 11, o São Bento empatou, fica na 14ª colocação com 10 mais fora. A Portuguesa Santista empatou, mas fica com 10 pontos também dentro da zona do rebaixamento, 15º. E o Rio Claro com 8. Então essa é a situação desse campeonato maravilhoso, faltando 3 rodadas. Vamos encerrar o vídeo então com a próxima rodada, que infelizmente, Federação, eu acho isso um absurdo. O jogo Linense e Votuporanguense, Linense lutando para se afastar da zona do rebaixamento. Votuporanguense lutando pelo G8 vai acontecer 5 de março, cara, só na outra quarta-feira, quando não tem rodada. Você vai ter essa rodada toda. Pra que isso, cara? Qual que é o sentido disso?
Ah, o Votuporanguense vai jogar a Copa do Brasil. Pô, pedia para a CBF para ele ter jogado semana passada, enfim. Mas até entendo, mas acho que essa situação fica complicada. Mas o Votuporanguense não vai jogar nessa quarta-feira porque ele vai jogar na Copa do Brasil e poderia ter feito antecipado lá atrás, quando ficou semana livre, enfim. Mas de qualquer maneira, Linense e Votuporanguense não será nessa quarta-feira, será na próxima quarta, porque o Votuporanguense estará na Copa do Brasil. Então a rodada vai quarta-feira, 26 de fevereiro, 15 horas, Juventus e Capivariano. O Juventus acabou de sair do G8, precisa vencer o Capivariano, é o vice-líder. Olha que jogão, né? Capivariano, se vencer, de repente pode até garantir sua classificação antecipada. E o Juventus volta para o G8, certamente. Santo André e Oeste em Santo André, 2 times de G8, jogão também. Rio Claro, desesperado, pegando o Grêmio Prudente, que vem de derrota em casa. Jogo de opostos com situações curiosas aí, hein? 19 horas, Ituano querendo voltar para o G8, diante do Taubaté, que está no G8. Belo jogo em Itu, hein? Quarta-feira, 19 horas. 19h30, o desespero do São Bento para se livrar cada vez mais do rebaixamento e o desespero da Ferroviária para voltar para o G8. Jogão em Sorocaba. 20 horas, Portuguesa Santista desesperada dentro da zona de rebaixamento contra o líder Primavera. Que duelo de oposto, hein? 20 horas também, o São José, ainda no G8, jogando em casa, enfrentando o 15, que está no G8, o duelo de G8, mas está dando uma queda do 15, hein? Se o São José não vencer, fatalmente vai sair do G8. E o 15 não pode degringolar, certo? Então é isso, teremos 7 jogos na quarta-feira, não teremos Linense e Votuporanguense, que vai estar na Copa do Brasil, e na outra quarta, dia 5 de março, se enfrentam. Eu vou acompanhar tudo isso e depois venho quinta-feira para a gente falar. Certamente vai ter time classificado já para a próxima fase, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!